Prezados amigos, prezados irmãos, as nossas saudações fraternas a todos que nos assistem, que nos escutam a partir desse momento. É com o coração, mais uma vez, repleto de alegria que nós damos início, então, a mais um Evangelho no Estúdio. Hoje com o tema As Causas Anteriores das Aflições. E quem não as tem, né? Então, para dar início, para demarcar o nosso Evangelho no Estúdio, vamos fazer a nossa prece inicial, buscando no nosso silêncio íntimo, a nossa paz interior, direcionando o nosso pensamento ao nosso Mestre e amigo Jesus, agradecendo a Ele e a Deus, nosso Pai Criador, por tudo que temos, por tudo que somos, agradecendo a saúde física, mental e espiritual, e pedindo ao alto, pedindo a Jesus, ao nosso anjo guardião, que nos ilumine nos nossos melhores propósitos, que nos protejam, e agradecemos também pelo mal que não nos aconteceu. Obrigado, Pai amado, por tudo, e esteja conosco nesse momento de estudo, nesse momento de aprimoramento espiritual, através da leitura do nosso Evangelho. Que assim seja. Então vamos lá, pessoal. Causas anteriores das aflições, capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu vou lendo e vou comentando, porque esse trecho ele é um pouquinho mais longo do que aqueles que nós estamos acostumados. Então vamos lá. Causas anteriores das aflições. Item 6. Mas, se há males dos quais o homem é a causa primeira nesta vida, há outros, pelo menos na aparência, que lhe são completamente estranhos e que parecem atingi-lo como por fatalidade. Tal é, por exemplo, a perda de seres queridos e a de arrimos de família. Tais são ainda os acidentes que nenhuma providência poderia impedir. Os reveses da fortuna que frustram todas as medidas de prudência. Olha só essa parte, hein? Os flagelos naturais e as enfermidades de nascimento, sobretudo aqueles que tiram aos infelizes os meios de ganhar a vida pelo trabalho, como as deformidades, a idiotia, o cretinismo, etc. Aqueles que nascem em semelhantes condições seguramente nada fizeram nessa vida para merecer uma sorte tão triste. Sem compensação, que não podem evitar, impotentes para mudarem por si mesmos e que os coloca à mercê da comiseração pública. Por que, pois, seres tão infelizes, ao passo que ao seu lado, sob o mesmo teto, na mesma família, outros parecem tão favorecidos sobre todos os aspectos? Que dizer, enfim, dessas crianças que morrem em tenra idade e que não conhecem da vida senão o sofrimento? Problemas que nenhuma filosofia pôde ainda resolver, anomalias que nenhuma religião pôde justificar e que seriam a negação da bondade, da justiça e da prudência de Deus, na hipótese de ser a alma criada ao mesmo tempo que o corpo e sua sorte estar irrevogavelmente fixada após uma estrada de alguns instantes no planeta Terra. Que fizeram essas almas que acabam de sair das mãos do Criador para suportar tantas misérias nesse mundo e merecer no futuro uma recompensa ou uma punição qualquer, quando não puderam fazer nem o bem e nem o mal? Entretanto, em virtude do axioma de que todo efeito tem uma causa, essas misérias são efeitos que devem ter uma causa. E desde que se admitam um Deus justo, essa causa deve ser justa. Ora, a causa precedendo sempre o efeito, uma vez que não está na vida atual, deve ser na vida anterior a ela, quer dizer, pertencer a uma existência precedente.
Por outro lado, Deus, não podendo punir pelo bem que se fez, nem pelo mal que não se fez, se somos punidos é porque fizemos o mal. Se não fizemos nesta vida, o fizemos numa outra. É numa alternativa da qual é impossível escapar, e na qual a lógica diz que ao lado da justiça está Deus. O homem, pois, não é sempre punido ou completamente punido na sua existência presente, mas não escapa jamais às consequências de suas faltas. Vou até repetir esse trecho aqui, essa frase aqui. O homem, pois, não é sempre punido ou completamente punido na sua existência presente, mas não escapa jamais às consequências de suas faltas. A prosperidade do mal não é senão momentânea. Vou repetir essa parte de novo. A prosperidade do mal não é senão momentânea. E se ele não espia hoje, espiará amanhã, ao passo que aquele que sofre está espiando o seu passado, ou pagando também, né? A infelicidade que, à primeira vista, parece imerecida, tem, pois, sua razão de ser. Aquele que sofre pode dizer assim: perdoai-me, Pai, pois eu pequei. Vamos comentar um trechinho agora para a gente ir alicerçando melhor a nossa conversa. Se Deus é justo e é bom, como nós temos a certeza plena que Ele o é, como poderíamos explicar uma criança com 3 ou 4 anos de idade ter uma cardiopatia ou desenvolver cirrose hepática? O que explicaria isso se nessa vida ele nada fez para merecer isso? Sendo que da mesma mãe, do mesmo pai, também nasceram irmãos perfeitamente sãos e outros com os problemas de saúde. O que explica isso? O que responde a essa pergunta? Esse trecho que nós estamos lendo e analisando, estudando no nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Causas anteriores das aflições. Sim, nós somos reencarnacionistas. Nós temos certeza absoluta da imortalidade da alma. E os males que nós fizemos no passado ficaram todos impregnados no nosso perispírito, que é a camada, a grosso modo, intermediária entre o espírito, que somos nós, individualidade, e o corpo físico. Esse perispírito, ele é sensível. Tudo que nós fazemos no corpo físico, de bem ou mal, reflete no perispírito. Isso é levado para a próxima encarnação. Então, o cuidado que nós temos com a saúde vai refletir no futuro. E a falta de cuidado também vai refletir no futuro. Aquele que faz uso imoderado da bebida alcoólica vai carregar na vida seguinte. Aquele que faz uso do cigarro, e muitas pessoas às vezes dizem: meu pai fumava tantos cigarros por dia e não acontecia nada. Nessa vida pode ser que não aconteça, porque ele tem uma saúde forte conquistada com o esforço do passado, mas caiu no vício do tabaco. Em próxima encarnação, tudo indica que vai sim ter problemas no trato respiratório. Vai trazer problemas quanto a isso. O que dirá, então, daqueles que tiram a própria vida? Também vão arrastar gravíssimas consequências. E é o que a gente vê, crianças nascendo com os mais variados tipos de doenças, o mais variado tipo de deformidades. Então, aqui está a justiça divina. Vamos continuar lendo mais um pouquinho, passar para o item 7 agora. Temos aqui, os sofrimentos por causas anteriores são frequentemente como o das faltas atuais, a consequência natural da falta cometida, quer dizer, por uma injustiça distributiva rigorosa. Olha só, rigorosa. O homem suporta o que fez os outros suportarem. Se foi duro e desumano, ele poderá ser, ao seu turno, tratado duramente e com desumanidade. Quer dizer, plantou abacaxi,
vai colher abacaxi. Plantou abobrinha, vai colher abobrinha. Não tem como. Vamos retornar à leitura aqui, demasiadamente duro. Aqui, ó. Ele poderá ser, ao seu turno, também tratado duramente com desumanidade. Se foi orgulhoso, poderá nascer em uma condição humilhante. Se foi avarento, egoísta, ou se fez mau uso da sua fortuna, poderá ser privado do necessário. Se foi mau filho, poderá sofrer com os próprios filhos. Assim se explica pela pluralidade das existências ou pela destinação do planeta Terra como um mundo expiatório as anomalias que apresentam a repartição da felicidade e da infelicidade entre os bons e os maus nesse mundo. Essa anomalia não existe em aparência senão porque considerada sob o ponto de vista presente, mas se eleva pelo pensamento de maneira a abranger uma série de existências, ver-se-á que cada um recebe a parte que merece, sem prejuízo da que lhe é dada no mundo dos espíritos, e que a justiça de Deus jamais é interrompida. O homem não deve jamais perder de vista que está sobre um mundo inferior, onde não é mantido senão pelas suas imperfeições. Cada vicissitude deve dizer-se que, se pertencesse a um mundo mais elevado, isso não ocorreria, e que depende dele não mais retomar a esse mundo, trabalhando pelo seu próprio aperfeiçoamento. Então, mais uma vez, a lei é de causa e de consequência. O que nós fazemos de bom, colheremos de bom. O que nós fizermos de errado, também nós acabaremos colhendo as consequências. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, infinito amor, infinita justiça, ainda assim, sobretudo, é amor. E coloca as penas para os seus filhos na medida em que eles podem suportar, pois caso contrário seriam esmagados. Porque tem um ditado que diz assim, que a pessoa acaba contraindo as dívidas no atacado, mas Deus, na sua justiça infinita, permite que a pessoa pague em suaves prestações, pois caso contrário ela não aguenta. No plano espiritual, quando a pessoa lá aporta, depois do fenômeno da desencarnação, do final do corpo físico, esse espírito se depara com tudo aquilo que ele fez na vida. As cobranças ali vão aparecer com tudo. Ele tenta viver do outro lado, mas não consegue, porque todas aquelas falhas morais que ele mesmo criou perturbam a sua consciência de forma severa. Aí ele pede, ele implora por uma nova reencarnação para poder corrigir as falhas que fez. Conta no livro Missionários da Luz, em que uma mulher muito bonita, ela teve 3 encarnações seguidas em que a beleza física dela era exuberante. E ela se valeu dessa beleza física em proveito próprio para prejudicar as pessoas. Ela chega no plano espiritual sofrendo absurdamente e pede para a espiritualidade para ela vir horrorosa, deformada, isso, aquilo, na pior condição possível. O mentor espiritual diz a ela: filha, você não vai dar conta. Nós temos que diluir todo o mal que você fez em outras encarnações. Você não vai aguentar. É provável que você venha até a cometer suicídio. Você não vai aguentar, o peso é muito grande. Então, meus amigos, meus irmãos, essa é a reflexão dessa ocasião, para que a gente possa, através da nossa capacidade de observação, olhar aquilo que está à nossa volta. Em hipótese alguma, julgar e condenar. Em hipótese alguma, condenar, está daquele jeito porque fez isso. Não. Cada qual com o seu problema. Aquela pessoa que passa por aquela privação, aquela necessidade, ela merece a nossa comiseração, o nosso pensamento positivo, o nosso fluido mental positivo,
no sentido de dizer, sim, você vai conseguir passar por tudo isso e terá uma oportunidade melhor, terá uma vida melhor. Seja uma pessoa de fora, seja uma pessoa do nosso convívio. Aqui está a oportunidade de colocarmos o amor em prática. E essa é a tarefinha de casa que nós vamos passar para todos. Que a gente possa, ao ver uma situação, seja ela qual for, de alguém que esteja passando por uma dificuldade severa, que nós possamos emitir boas vibrações para aquela pessoa. E caso a deformidade, o problema, a dificuldade esteja em nós, que nós tenhamos a resiliência, que nós tenhamos a paciência e procuremos a solução do problema. Não adianta ficar sentado no prego reclamando. Nós temos que buscar a solução. Para isso, Deus colocou na nossa vida inúmeros bons profissionais, boas religiões, uma natureza maravilhosa. Vai de cada um de nós buscar aquilo que nós imaginarmos que seja melhor para nós. Busquemos sempre a ajuda de um profissional adequado também. Então, meus amigos, meus irmãos, a nossa gratidão a todos pela atenção, pelo carinho, pela amizade e esperamos encontrá-los na próxima semana no nosso Evangelho no Estúdio. Fiquemos em paz, que Jesus, o Mestre amigo, envolva com as melhores vibrações cada coração que nos escuta, que nos assiste nesse momento. Obrigado pela presença e pela audiência.